Oi pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Na Volta Eu Te Conto, o podcast em que eu te atualizo sobre a minha vida e as minhas vivências na volta do trabalho até a minha casa. E aí pessoal, como vocês estão? Passaram bem essa semana? Bem-vindos ao episódio 17, em que eu vou falar sobre a letra S de GLS. Ai. Gente, é uma brincadeira, uma piada, tá? Mas meio que é verdade. Porque assim, quem é mais velho lembra que a sigla LGBT, no passado, ela era GLS, né? Ou seja, quando eu era bem criança, a sigla ainda era GLS, né? Que só dizia respeito a gays, lésbicas e simpatizantes. Ou seja, pessoas que toleravam, digamos assim, né? E aí, na verdade, esse episódio é mais para falar sobre os aliados da causa, do movimento e de como é importante ter aliados na sua família e no ambiente em que você vive. Só que aí eu usei o termo de simpatizantes porque no passado a gente falava simpatizantes e até hoje, entre alguns amigos, a gente brinca, né? Que eles são o S do GLS. Eu tava passando aqui na rua e acabei de ver uma placa que dizia: seja brutalmente gentil. E eu achei que tem tudo a ver com o podcast. Tudo a ver com algum dos episódios anteriores que eu falo que gentileza é uma das coisas mais poderosas que existem, né? Enfim, agora voltando pro tema desse episódio de hoje. Eu decidi falar sobre isso porque hoje é aniversário da minha prima Camila. Inclusive, feliz aniversário, Cami, te amo. Ela é ouvinte aqui do podcast. Quem puder comentar feliz aniversário, Cami, nos comentários, comenta, por favor. Vamos deixar muitas felicitações para ela. E aí, eu passei o dia inteiro lembrando o quanto ela é uma pessoa importante para mim, mas ela foi fundamentalmente importante quando eu era uma criança LGBT. Por quê? Vou usar o exemplo da Cami para depois contextualizar, tá? Por que ela foi uma pessoa tão importante assim na minha vida? Bom, vocês já conhecem um pouco a minha história, vocês acompanham aqui pelo podcast, vocês sabem que eu cresci numa cidade muito pequena, num lugar muito pequeno, e é tipo assim, 25 anos atrás, né? 28 anos atrás, mas vamos supor que eu era criança, né? Então vamos dizer uns 25 anos atrás. Era isso que a gente ia falando, a gente tinha pouquíssimas referências na TV de artistas LGBTs, de pessoas LGBTs. E o pouco de referência que a gente tinha eram coisas extremamente estereotipadas, assim. E aí quando eu tava na minha adolescência, ali início da adolescência, que eu já me entendia melhor, já sabia o que eu era, o que eu sentia e como eu queria ser. Quando a gente vai criando a nossa identidade, a gente vai sofrendo muitas violências na escola, nas atividades que a gente faz e principalmente em casa, na família também, né? E quando eu falo de violência, são microviolências no sentido de tipo, não usa essa roupa, não se comporta desse jeito, não faz isso, não faz aquilo, sabe? São pequenas coisas comportamentais, digamos assim, né? Mas que não deixam de ser microviolências. Muitas vezes as primeiras violências que as pessoas LGBT sofrem são dentro de casa pela família, né? Isso é um dado muito triste mesmo. Então, eu queria falar sobre como foi importante para mim ter a Camila, que era uma prima que era um pouquinho mais velha do que eu e morava numa cidade, né, entre aspas, grande, que é Caxias do Sul, que tem lá seus quase 500 mil habitantes, mas que, né, ela já tinha mais contato com diversidade do que eu. Então eu lembro, né, de situações como, por exemplo, ela vir para casa, né, para casa da minha família, e ela contando que ela tinha amigos gays na escola, né, e aí eu ouvia também a minha tia, meus tios falando que a Camila tem amigos gays, né?
com uma naturalidade, quando isso ainda era um tabu gigantesco, ninguém nem falava essa palavra. Então, assim, numa época, num período, né, em que era muito pequeno o contato que se tinha com qualquer pessoa LGBT, a Cami foi quem me aproximou mais, assim, sabe? E foi aos pouquinhos introduzindo esse assunto na minha família, com os pais dela, com as irmãs dela e, consequentemente, com os meus pais também. Porque ela vinha lá e ela contava de uma forma super natural, né? E algo que até pra mim era chocante ela saber que tinha amigos gays, entendeu? Mas ela foi aos poucos introduzindo esse assunto e foi ficando um pouquinho mais natural, assim, sabe? E eu não sei se ela percebia que eu era uma criança LGBT, né? Mas ela sempre via que eu tinha um jeitinho estranho, né? Nós LGBTs que somos um pouco esquisitos, né? Ela acolhia essa minha esquisitice, né? E ela me protegia muitas vezes até dos meus pais, dos meus outros tios, quando diziam que eu não podia usar uma roupa, quando eu não podia gostar de tal artista, né? Ela sempre me protegeu. Teve uma situação na praia em que eu queria muito comprar uma camiseta da Lady Gaga, devia ter, sei lá, uns 10, 11 anos. E óbvio, né, meus pais não queriam me dar de presente, porque imagina, né? Uma artista pop, assim, ela era claramente um ícone para comunidade LGBT na época. Ainda é hoje, obviamente, né? Mas aí a gente saiu da loja sem a camiseta, que era tipo R$ 25. Não era uma questão financeira, sabe? E aí eu tava muito triste, eu tava devastado, não queria mais aproveitar a praia, não queria mais fazer nada, sabe? E ela viu o quanto aquilo era importante pra mim. E ela falou com os meus pais, deixa ele comprar a camiseta, eu vou lá com ele, me dá aqui o dinheiro, eu vou lá com ele. E aí ela pegou o dinheiro e me acompanhou até a loja e eu, naquele dia, era a pessoa mais feliz do mundo com a minha camiseta da Lady Gaga, que eu tenho até hoje, eu guardo com o maior amor e carinho. Porque ela tem esse significado, sabe? De que, assim, de que é importante ter pessoas que vão nos proteger e nos ajudar nessa caminhada de ser quem a gente é. Que eu ia no shopping. E isso vale para pessoas LGBTs, mas vale para pessoas hétero também, para qualquer pessoa. A gente precisa ter pessoas do nosso lado que nos apoiam e apoiam em a gente ser quem a gente é, do nosso jeito, nas coisas que a gente gosta, nos nossos hobbies, nos nossos talentos, no nosso trabalho, em tudo. E essa camiseta tem esse significado pra mim, sabe? De que eu tenho pessoas do meu lado que vão lutar junto comigo, né? E a Cami, eu falo da Cami porque ela foi a primeira e mais importante, assim, né? Mas todos os meus primos e primas, de certa forma, eles são meio que a minha barricada de proteção que eu tenho na minha própria família. Porque a gente sabe, né, as pessoas mais velhas, elas têm mais dificuldade, assim, em entender, compreender, aceitar. Talvez elas tenham menos contato com a diversidade. Então, os meus primos, quando eles foram me percebendo como uma pessoa LGBT, eles foram comentando com seus pais, eu imagino, né? Então, eles foram comentando e conscientizando eles aos poucos, para não falar nada que fosse agressivo pra mim, sabe? Pra justamente me proteger, sabe? E é um trabalho sutil, é um trabalho silencioso, mas é um trabalho muito reconhecido por quem vive na pele violência todos os dias, sabe? Verbal, psicológica, de todas as formas, sabe? Então, eu valorizo muito os meus primos, né? E por que eu sempre falo para as pessoas que é importante ter amigos LGBTs, amigos gays, amigos bis, amigas trans? Porque é muito importante ter contato com a diversidade. Ela nos apresenta um outro tipo de vida, um outro universo, uma outra cultura, outras vivências. E é importante porque em algum momento
vocês vão se deparar com a diversidade. Seja na família, com um filho, com um sobrinho, com um irmão, com um tio, com uma tia, com um vizinho. Sei lá, de alguma forma vai aparecer para vocês esse contato. E se vocês já têm amizades LGBTs, amizades queers, vocês já vão estar familiarizados com essas vivências. Vocês não vão cometer gafes, vocês já vão ter, assim, o tato para ter conversas delicadas. E acho que quando vocês têm alguma amizade LGBT, é importante vocês, assim, né, pesquisarem o mínimo possível sobre vivências, assistir outros conteúdos, consumir artistas LGBTs, porque isso tudo vai aproximar vocês do universo dessas pessoas, né? E vocês também vão poder tranquilizar essas pessoas que vocês vão conhecer no futuro, e vocês vão poder se tornar apoiadores dessas pessoas. Alguém que está ali para proteger e apoiar essas pessoas que muitas vezes estão vivendo à margem, assim, né? São largadas pela família, tem dificuldade em encontrar emprego. Então todo mundo sai ganhando, todo mundo sai ganhando. A pessoa que tem um amigo LGBT ou mais de amigos de um amigo LGBT, e a pessoa LGBT que ganha um amigo que vai apoiar ele. Então, gente, todo mundo sai ganhando nessa relação. Então, só para concluir, que eu já tô chegando em casa, eu queria falar para todos as pessoas que não são LGBTs e que me escutam aqui, para não ter medo de conviver com a diversidade, não ter medo de se aproximar de pessoas LGBTs, de fazer amizades no trabalho, seja lá onde for, porque essas pessoas precisam da amizade de vocês. A gente precisa da amizade de vocês. É óbvio que é muito importante ter amigos LGBTs para nos entender, mas a gente também precisa de amigos e pessoas e aliados que não são pessoas LGBTs, mas que nos apoiam nesses outros lugares. Porque, por exemplo, no trabalho, não tem muitas pessoas LGBTs em todos os lugares que a gente convive. Então, se eu só puder contar com pessoas LGBTs, ferrou. Entendeu? Por isso que é bom ter aliados, é muito bom e é importante ter aliados em todos os ambientes, né? Então eu queria fazer um agradecimento a todo mundo que é nosso aliado, que é meu amigo e que me protege, especialmente os meus primos, meus irmãos e meus primos, né? Que durante o meu crescimento me protegeram e me ajudaram a enfrentar todas as batalhas que eu vivi até hoje, assim. Em especial a minha prima Camila, que tá de aniversário hoje. Feliz aniversário, Cami, tu sabe que eu te amo. E obrigado por ser minha maior protetora e apoiadora. Então é isso, pessoal. Tô chegando em casa agora. Obrigado pela companhia, obrigado a todos que me ouviram até o final. Fiquem bem. Manda esse episódio para os simpatizantes que apoiam vocês. E se você é um simpatizante, mande para o seu amigo LGBT que você sente um carinho enorme. E é isso, nos vemos na semana que vem. Um beijão, até mais!